E tem uma frase que ele fala, por sinal, que é assim: os resultados não mentem. Os resultados que você tem na sua vida, eles falam a verdade. Isso falando sobre o domínio da mente, sobre o quanto você domina a sua mente. Eu olhei para aquilo, né? Pensei comigo, eu falo, não, tá, estou meditando bastante, estou fazendo a minha prática de yoga, os meus resultados começaram a me mostrar que eu não estava indo bem. Que mesmo que eu estivesse fazendo tudo que eu estava fazendo, olha uma abelhinha aqui, ela continua em volta de mim. Que mesmo que eu estivesse fazendo tudo que eu estava fazendo, eu estava indo na contramão ainda. E assim, gente, eu já tinha tentado de tudo, já tinha tentado intensificar minha prática de meditação e não ia. Então eu comecei a olhar para minha vida como um espelho e como tudo que eu estava vivendo estava refletindo exatamente o que eu tinha dentro de mim. E foi através desse conhecimento e de alguns exercícios práticos, escritos, sabe, escola mesmo, escrever, olhar, que eu fui aprendendo a modificar a minha mentalidade. Foi através desses exercícios que eu fui aprendendo a modificar tudo que eu tinha dentro de mim. E daí é lógico que eu peguei aquele montante de ferramentas que eu venho aí juntando há 13 anos em terapia, né? Então, lá, os cristais, né? Os chakras, o reiki, tudo aquilo, a yoga, a meditação. Eu falei, ai, agora isso aqui vai dar certo. Agora eu vou montar um alto programa para mim mesma, onde eu vou resolver o meu problema. E eu comecei a me auto-aplicar a esse programa comigo mesma. Então, eu fazia meditação, eu fazia auto-reiki, as minhas práticas de yoga, elas tinham uma conduta final diferente, né? E aquilo começou a me alinhar, a me alinhar com o universo novamente. E eu comecei a entrar em fluxo do universo. E comecei a perceber tudo que eu estava gerando, tá? Quando a gente vai falar sobre tudo isso, né? Eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem o poder da mente, com alguns estudos. Então, existe, por exemplo, placebo, feito por um estudo duplo cego. O que é um estudo duplo cego? O estudo duplo cego é quando nem o médico, nem o paciente sabe que aquele remédio é placebo ou não, tá? E daí eles pegam um grupo de pacientes aqui e um grupo de pacientes aqui. Eles têm a mesma doença ou ali alguma coisa que eles precisam resolver, né? E esses remédios são dados pelo médico, que não sabe o que é placebo e o que não é, para esses dois grupos, tá? E tem diversas comprovações que o grupo que toma placebo tem muitas vezes muito mais efeito do que o grupo que tomou medicamento de verdade. E daí te pergunto, como é que se explica isso? O grupo que tomou farinha teve mais resultado de cura do que o grupo que tomou placebo, do que o grupo que tomou medicamento. Qual que é a explicação para isso? A explicação para isso é uma só. É que a mente daquela pessoa acreditou que ela estava tomando um medicamento e gerou a própria cura. Então, uma coisa que todo mundo que já passou comigo em terapia ou em aula sabe que eu digo: toda doença começa na mente e toda cura está no coração. Isso foi uma frase que veio para mim numa meditação quando eu comecei a atender terapia holística. Toda doença começa na mente, toda cura está no coração. Então, esse estudo do placebo, imagina o que tua mente tem, o poder, a potência que ela tem de criar. Agora, eu vou dar um exemplo de um outro estudo, tá? Porque quando a gente fala de mente, entender o quão grande é essa potência da nossa mente. Foi feito um estudo com alguns prisioneiros que eram de prisão perpétua, né? Nunca mais iam sair da prisão e eles iam ter pena de morte. E perguntaram se eles aceitavam fazer esse estudo, que seria o seguinte: eles iam fazer um corte no braço desses prisioneiros
vendados num quarto, e eles ficariam ali sangrando até morrer. E se eles aguentassem sangrar e não morrer, né, eles seriam libertos. Eles aceitaram participar desse estudo, né, alguns ali prisioneiros. Então, eles foram vendados, colocados num quarto, cortaram o braço deles, porém, não cortaram fundo para sangrar, cortaram o braço. E do lado da cama desses prisioneiros, colocaram um balde onde uma solução ficava pingando. No início, essa solução pingava bem rápido. E depois, essa solução começou a pingar mais devagar, como se estivesse acabando o sangue. Todos os prisioneiros morreram de falência de órgãos. Como eles morreriam se eles tivessem realmente sangrado até a morte, sem derrubar nenhuma gota de sangue? Então, quando você olha para isso, como é que eles morreram? Através da mente. Né? Outra coisa que a gente pode lembrar do poder da mente é daquele grupo de crianças que ficou preso naquela caverna e todos eles sabiam meditar e eles ficavam ali dentro naquele escuro, sem nada, sem ver um dedo na frente, né? Poderiam ter morrido de pânico, mas eles meditavam, eles se viam em outro lugar e eles todos se salvaram. Então, olha como a nossa mente ela é potente, como a nossa mente ela é forte, como ela tem o poder de criar a saúde e a doença. Se ela cria a saúde e a doença do nosso corpo físico, vocês concordam comigo que ela também está criando toda a nossa realidade? Tudo que a gente está vivendo? Exatamente tudo. Tá? Tudo que a gente está vivendo, toda a nossa realidade está sendo criada através da nossa mente. Então, assim, a nossa mente, a gente não pode ignorar ela, a gente tem que olhar para ela e a gente tem que trabalhar ela, para que a gente consiga modificar a nossa vida. A gente não vai conseguir modificar a nossa vida se a gente não modificar o que está dentro da gente. A gente pode modificar até por um momento, um pequeno momento. Mas se eu não modifico internamente, aquilo volta a se repetir. Um exemplo disso. As pessoas que têm sobrepeso. E daí elas vão lá e fazem uma cirurgia bariátrica. Passa pouquíssimo tempo logo após a cirurgia, o que acontece com essas pessoas? Elas engordam tudo de novo. Por quê? Porque a imagem mental delas é delas com aquele peso inicial. Então, o que acontece? A mente dela tem que validar que o peso dela é aquele inicial. Então, o que a mente dela vai fazer? Vai fazer ela comer, vai fazer ela se auto-sabotar, para ela voltar naquele peso inicial, que é o peso mental que ela acredita. É como ela acredita que ela é. Tá? Então, esse é mais uma forma da gente olhar o quanto a nossa mente está criando tudo na nossa vida. Quando a gente vai falar de mente, a gente também pode falar da lei, são as leis do universo, são 11 leis do universo. Vou falar de uma delas com vocês aqui. Como tem a lei da atração, que tem no livro O Segredo, no filme O Segredo, existe uma outra lei, que é a lei do pensamento, que diz que os nossos pensamentos, eles estão criando tudo ao nosso redor. E que é o que eu estou falando aqui com vocês. E por que isso? Vamos entender isso um pouquinho mais a fundo. Eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo energético. Eu tenho um corpo de sentimentos, eu tenho um corpo de pensamentos. Eles são energia, da mais densa à mais sutil.